E aí, pessoal, preparados para mais uma aula hoje? Eu sou a professora Fabiane e hoje no canal Matemática com a Fabi, nós vamos trabalhar o conjunto dos números inteiros. Já deixa o seu joinha, compartilha com os colegas e bora para a aula, bora aprender, ó! O conjunto dos números inteiros, ele é o conjunto numérico que vai assumir valores negativos, o zero, e os valores positivos. Como assim, prof? Ó, pensa comigo. Quando a gente aprendeu no 6º ano o conjunto dos números naturais, nós entendemos que o zero indicava ausência de quantidade, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. A cada vez que eu levantava o dedo, eu representava uma quantidade a mais, beleza? A ideia agora é que o conjunto dos números inteiros representados por essa letrinha Z, e aí eu gosto de brincar que são os inteiros, se liga na dica, com essa letrinha Z, eu estou acoplando não só os números naturais, abrange os naturais, 0, 1, 2, 3 ao infinito, e também os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Então, a ideia por trás é que no dia a dia, na vida, eu não tenho só esses números naturais. Eu tenho o saldo positivo e negativo do banco. Eu trabalho com saldo de gols nas tabelas dos jogos, sejam jogos online, sejam jogos da televisão, futebol, basquete, enfim. Trabalho com a temperatura. Ora, a temperatura tá alta e aí ela tá Rio 40 graus. E quando a temperatura tá abaixo de zero, ó, menos do que zero, então eu tenho as temperaturas negativas. Tudo bem? Tá acompanhando? A altitude, a gente sempre considera o nível do mar como parâmetro zero. Então, acima do nível do mar, os valores vão aumentando e abaixo do nível do mar, esses valores vão se afastando de zero e diminuindo cada vez mais. Então, se eu pensar numa reta numérica, seja ela na direção horizontal ou na direção vertical, seja deitada ou em pé, a minha reta vai assumir esse comportamento. Eu sempre tomo o zero como padrão e a cada vez que eu me afasto do zero, eu dou um salto, ó, 1 unidade, 2 unidades. Da mesma forma, eu faço para o lado contrário, ó, para a direita. Eu vou crescendo positivamente até chegar no mais infinito. E lá para a esquerda, ó, eu vou crescendo negativamente até chegar ao menos infinito. Sabemos que os números são infinitos. Então a ideia é, quando eu salto 1 unidade para a direita, eu estou indo positivo, ó. E quando eu salto 1 unidade para a esquerda, eu estou seguindo para o lado negativo da força, ok? Brincadeiras à parte, eu posso representar o conjunto dos inteiros com esse sinalzinho de mais, quando eu quero falar apenas dos valores positivos, ó. Conjunto dos inteiros abraçando os naturais, 0 positivos, e os valores negativos. Então, quando eu quero representar os inteiros positivos, os inteiros positivos são 0, 1, 2, 3 ao infinito. E se forem os inteiros negativos, sinalzinho de Z+,
eles positivos. Z menos, eles negativos. Então, eu estou pensando que os valores começam no menos infinito, e aí eu posso supor aqui menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, para fazer a minha representação. Então, aqui, ó, eu percebo que quando eu quero olhar só o positivo, eu começo no 0 e vou para o infinito. Quando eu quero observar só os negativos, eu venho do infinito negativo e paro no 0. E se eu quiser representar positivo e negativo, asterísticozinho ali em cima. Esse asterístico quer dizer que eu vou observar o conjunto dos inteiros exclusive o valor 0. Então, eu sei que esse conjunto é infinito para o lado esquerdo negativo da força. Vou usar aqui como exemplo menos 3, menos 2, menos 1. Ele está dizendo exclui o 0, então eu não coloco o 0 e já pulo para os positivos, ó. Quando eu digo que eu quero só o positivo, eu marco com mais. Só o negativo, eu marco com menos. Se eu quiser positivo e negativo, basta que eu marque o símbolo do Z. Se eu colocar o asterístico, é porque eu não quero que o 0 apareça. Vale ressaltar aqui que nesse conteúdo eu estou abraçando um conjunto enorme de valores, de números para eu representar. Então, sempre que a gente quer dizer que os números continuam, eu uso a reticência, ó. Continuam infinitamente, marcar aqui, ó, para o mais infinito. Aqui, reticências, continuam infinitamente para o menos infinito. Nós representamos o menos infinito e o mais infinito com um símbolozinho do 8 deitado. Ele não tem começo e não tem fim. Ele faz o formato do 8 que vai e se entrelaça. Então, além dessa representação, é importante a gente fixar aqui no conteúdo que existem os opostos ou simétricos, que existe o antecessor e o sucessor, que existe o maior e o menor. Para isso, a gente sempre usa a reta numérica como um parâmetro para auxiliar na compreensão. Tá gostando do vídeo até aqui? Tá conseguindo acompanhar a ideia dos números inteiros? A referência aqui, ó, é a letrinha Z para representar esse conjunto numérico. Se você estiver gostando, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, curte e compartilha e deixa lá nos comentários a sua opinião, ok? A gente vai fazer exercício mais um pouquinho para frente. A ideia do oposto ou simétrico, ela traz pra gente essa proposta de distância, ó. Quando eu penso no 0 como uma referência, o meio da minha reta, eu consigo identificar que para a direita seguem infinitamente valores positivos. Marquei lá, ó, mais infinito. Para a esquerda, infinitamente valores negativos. Então, toda vez que eu salto uma mesma distância para a direita e uma mesma distância para a esquerda, eu digo que o número 1 é oposto ou simétrico ao menos 1. Isso porque eu subentendo que eles estão num mesmo salto de distância, quando eu observo o valor 0 como referência, ó. Quando eu salto um passo para a direita,
eu estou no mais infinito. Quando eu salto um passo para a esquerda, eu estou no menos infinito. E se forem 2 saltos? A proposta é a mesma, ó. Saltei 2 pontos e marquei o valor 2 positivo porque estou à direita. Saltei 2 pontos e marquei 2 negativo porque estou à esquerda. Então, eu posso afirmar que o 2 é simétrico ou oposto ao menos 2, assim como o menos 2 é simétrico ou oposto ao 2. Além disso, um outro exemplo que eu posso trabalhar é o número 4. 0, eu cresço 1, 2, 3, 4, ou do 0 para a esquerda, eu decresço menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui também eu observo que o valor 4 e o valor menos 4, ganhei 4, perdi 4, eles são opostos ou simétricos. Estão a uma mesma distância, ó. Do 0 como referencial eu salto uma mesma distância aqui do 0 como referencial eu salto. Então, esses 4 passos de distância do referencial 0 para o mais infinito para a direita ou para o menos infinito para a esquerda, me traz como parâmetro o oposto ou simétrico do número. Algumas literaturas vão trabalhar esse conceito como sendo o valor, o módulo do valor. É você pensar no valor absoluto do número. 4 indicando 4 quantidades, ok? E sobre o antecessor e o sucessor? Qual é a ideia? Sabemos que essa reta é contínua e que ela traz os valores desde o menos infinito até o mais infinito com essa proposta de saltar. À direita 1, à esquerda menos 1. À direita 2 saltos, à esquerda menos 2 saltos. À direita 3 saltos, à esquerda menos 3 saltos. Então eu posso perguntar quem é o sucessor do número 3. Quem é que vem depois? A ideia do sucessor é a ideia de quem vem depois. Quem vem depois do 3, positivamente falando, é o número 4. Então, o sucessor é aquele que vem depois. E o antecessor é o que vem antes. Sabendo que o antecessor, como a própria radical raiz do nome, ó, representa aquele que vem antes. Antes do 0, eu tenho como referencial o valor menos 1. Então, basta que eu tome um valor como referencial e aí eu vou identificar quem é o sucessor do número e quem é o antecessor, seja qual for o valor da minha reta. Pode ser o 100, pode ser o 500, e aí eu faço a minha análise, quem vem antes e quem vem depois. Não menos importante, seguindo essa ordem que eu quero avaliar do menor para o maior ou do maior para o menor, eu também consigo identificar que quanto mais distante dos positivos, quando eu estou analisando valores negativos e positivos, quanto mais distante desses valores aqui, ó, dos positivos, menor vai ser o meu número. Isso quer dizer que eu ainda estou na análise de um salto de um oposto para um simétrico para o outro. Eu ainda faço a referência
1 aumenta, 1 diminui. Mais 1, menos 1. Mais 2, menos 2. Mais 3, menos 3. Mais 4, menos 4. E nesse interim, né, nessa conversa, eu vou avaliar, por exemplo, que se eu buscar como referencial o maior é o 4 ou o menos 3. Quando eu comparo, quando eu utilizo o critério de comparação, coloco para avaliar entre um e o outro, eu entendo que o número 4 indica que eu levantei 1, 2, 3, 4 dedos. Já o menos 3 indica que eu perdi 1, 2, 3 quantidades. Logo, o 4, o valor 4, ele é maior em relação ao valor menos 3. E, portanto, o valor menos 3, ele é, boquinha fechada, biquinho fechado, menor do que o valor 4. Sempre que eu quero trabalhar o conceito, eu tenho que pensar na essência. Então, oposto ou simétrico, eu estou pensando nessa condição de distância entre um valor e o outro. Se um está um passo à esquerda, o outro está um passo à direita, e cada um deles estão numa mesma distância quando eu observo o zero como parâmetro. Logo, o 1 é oposto ou simétrico do menos 1. O menos 4 é oposto ou simétrico do 4. Já quando eu quero pensar no antecessor, que é quem vem antes, eu vou comparar com alguém que venha depois. Então, eu olho para o número e penso, quem é que vem antes? Alguém que eu quero analisar. Quem vem antes do menos 2? O menos 3. E quem vem depois? O menos 1. Eu preciso ter um referencial para comparar. E o por último, não menos importante, a ideia de comparar o maior e o menor. Comparar as quantidades. Quanto maior o valor mais próximo do mais infinito, maior vai ser a quantidade dele, porque quanto mais afastado na minha reta numérica, para o menos infinito, apesar do valor ser menos 4, se eu comparar com uma quantidade, isso significa que aqui, eu tenho 1, aqui não. No lado infinito negativo, eu estou perdendo 4. Logo, esse valor é menor. Eu possuo uma quantidade, eu perdi, eu devo para o banco 4 quantidades. Ok? Fica com a gente mais um pouquinho e aí voltamos com os exercícios. Então, galerinha, perceberam? Quadro limpo, exercício lá e cá, vamos dar continuidade, beleza? Bora aprender, vem! Exercício do conjunto dos números inteiros. Lembra da referência? Letrinha Z para representar o conjunto. Que números estão compreendidos entre menos 7 e o 10 positivo? Lembra da nossa referência? A reta numérica pode estar na horizontal ou na vertical. Se eu criar uma reta aqui, horizontal, o nosso referencial é sempre o 0. E aí a gente tem o oposto ou simétrico, 1 menos 1. 2 menos 2. Eu quero vir do menos 7, Então, para responder esse exercício, eu sei que eu vou estar vindo lá do menos 7 e os valores vão ser compreendidos, entre. Vem o menos 7, depois vem, resposta. O menos 6. E aí eu vou me aproximando, E o valor parece que vai diminuindo, mas ele vai cada vez mais aumentando, chegando na parte maior dos valores numéricos,
cada vez mais próximo dos positivos. Depois do menos 6 vem o menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Eu chego no zero e aí eu vou ter como resposta, vou colocar aqui, ó, 0 e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entre, né? Então, o número que está próximo, ó, o antecessor e depois o sucessor, menos 6. Que vem depois do menos 7 é o menos 6. E compreendido entre, eu não vou considerar o 10, eu vou considerar o antecessor, ó. Entre, que está aqui dentro, ó. Esse não. Até o 9. Então, na minha referência aqui, ó, eu começo a elencar e escrever do menos 6 até o 9, tomando como referencial a reta numérica, vindo, ó, do menos infinito, seguindo para o mais infinito. Tranquilo? Captou? Deixa eu apagar aqui. O apagador está sujando. Colocar em ordem decrescente. Ó, enquanto que a questão 1 pretendia avaliar o que está compreendido entre, observando, né, o meu sucessor e o meu antecessor, agora eu quero ordem decrescente. Analisando a ordem decrescente, eu estou pensando que os valores, ó, vão diminuir, vão decrescer. Eu vou vir do maior para o menor. Do contrário, quando a gente escreve crescente, eu venho do menor para o maior. Esse exercício está pedindo decrescente. Então, quando eu quero organizar aqui, ó, do maior para o menor, eu tenho primeiro o 12 e depois o próximo valor é o 7 e depois o próximo valor é o 3, depois o próximo valor não é o menos 2, é o 0, na sequência o menos 2 e por último o menos 6. Então, organizando, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. E aí a gente escreveu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores como resposta. Observe, ó, Prefeitura de Osasco, questão concurso, Saresp, questão concurso. Questão número 3, Prefeitura de Osasco. O sucessor do antecessor do número 27 é o... Então, eu tenho que pensar numa reta estruturada e numa sequência numérica para eu fazer o parâmetro, para eu fazer a ligação da informação. Se eu tenho 25, depois vem o 26, depois vem o 27, depois vem o 28, a minha referência aqui é o próprio 27. Ó. Eu quero analisar que antes do 27 eu tenho 26. Então, o 26 é o antecessor, ok? E aí ele quer saber quem é o sucessor do antecessor do 27. Quem é o sucessor? O sucessor é aquele que vem depois. Quando eu olho para o 27, o antecessor é o que vem antes, é o 26. E o sucessor é o próprio 27. É uma daquelas questões pegadinha, ó. Gabarito
Letra C. Então, olhando para o 27, o antecessor é o 26 e o sucessor do antecessor do 27 é o próprio 27. Resposta aqui. E na questão 4, questão SAESP, os números menos 2 e menos 1 ocupam na reta as posições indicadas respectivamente pelas letras, esqueci aqui, ó, a letrinha P e a letrinha Q estão antes do zero, RS estão depois, e aí tem um salto de distância, ó, 2 valores e o número 5. Então, eu posso imaginar que do zero para o mais infinito, eu estou saltando 1, 2, 3, 4, 5 quantidades. Cheguei lá no valor 5. E se eu voltar do zero para a direita, cresce positivamente e para a esquerda decresce negativamente. Ó, menos 1, menos 2. Na ordem que o exercício está pedindo. Quando ele diz respectivamente, não é qualquer ordem. É na ordem que ele está pedindo. O menos 2 representa o P e o menos 1 representa o Q. Gabarito, então, letrinha A. Você está gostando do conteúdo? Exercício sobre o conjunto dos inteiros. A aula tá bacana, não tá? Não esqueça de deixar o seu like, curte, compartilha com os amigos para eles não ficarem de fora, ok? Se inscreva no canal, ativa o sininho e não perca os próximos conteúdos. Vem, bora estudar, bora aprender.